Eu acho que vocês já se acostumaram, né? Eu sempre inicio mexendo no óculos. É quase que um tique. Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa transmissão. Faltam alguns segundos ainda. Estamos a alguns segundos do início da nossa live, a partir das 20 horas em ponto. E eu agradeço você que tem sido muito importante, você que tem participado de cada uma de nossas lives. Compartilhe essa live, a mensagem, que ela chegue o mais longe possível para abençoar muitas e muitas pessoas, porque esse é o objetivo da palavra do Senhor. Bom, como você já sabe, eu sou o pastor Ronaldo Fernandes, da comunidade evangélica Libertar. E nós estamos aqui em Budas Artes, na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, no Jardim Santo Emília. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. E estamos tendo agora em nossa igreja, se você gostaria e quer participar, está acontecendo agora o nosso jejum das causas impossíveis. Venha participar, venha declarar que o Deus do impossível, ele pode e vai fazer uma mudança na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem buscado, o que você está esperando da parte de Deus. Talvez seja algo que para você é impossível, mas o Deus que eu creio, o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível e ele pode fazer uma mudança radical na sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, no Jardim Santo Emília. Irmã Helenice, seja bem-vinda à nossa live, nossa irmã lá direto da Bahia. Estamos ao vivo, são exatamente 20 horas e 1 minuto. Daqui a pouco nós vamos começar falando, dando continuidade à última parte da história de Elias, né, no capítulo 19, no verso 1, nós vamos estar falando sobre isso, mas eu quero também chamar a tua atenção, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que sempre nos acompanha, você que por muitas vezes até assiste no YouTube a nossa live, você que nos acompanha ao vivo e você tem gostado desse trabalho, eu quero te pedir com toda sinceridade e com toda sinceridade, com toda certeza do meu coração, de que o Deus que nós servimos, ele quer te abençoar poderosamente. E é por isso que ele, sendo o seu abençoador, ele sendo aquele que tem cuidado de ti, é que eu te faço um pedido. Nos ajude. Ajude-nos a continuar com a obra do Senhor. Mês a mês temos várias responsabilidades a fazer frente e muitas vezes é bem difícil alcançar os objetivos. Por isso que eu estou te pedindo, seja liberal, abençoe a obra de Deus com aquilo que você puder. O pastor André já colocou aqui nos comentários a chave Pix e você, tendo condições, nos ajude. Faça essa contribuição e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós já temos aí 7 pessoas que já estão nos acompanhando. O André Ricardo está direto de Bragança nos ouvindo e nos assistindo. A Edilene também já está entrando. Né? Tem algumas pessoas que estão aparecendo aqui no meu cabeçalho que eu vejo a fotinha, mas eu não consigo ver o nome diretamente. A irmã Angélica está conosco. A Edilene também, né? Que eu acabei de falar. Se for Angélica Marques. Angélica Marques dos Santos. É a minha tia. A paz do Senhor, irmã Angélica. Glória a Deus. Muito bem. Irmã Marilúcia. Marilúcia? A Lúcia. Não, Lúcia. Eu acho que é a irmã Lúcia, que é a nossa amiga, né? Lúcia da Renilda. Seja bem-vinda, irmã Lúcia. Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar nosso estudo, né, sobre o livro de 1 Reis, no capítulo 19.
no verso 1. Nós já falamos, explanamos aqui a vida inteira, a vida o ministério de Elias, toda a sua coragem em ser um profeta e trazer a restauração da fé em Israel, aonde muitos profetas desistiram e correram para as montanhas. Elias chega em Israel e defende o seu ministério e defende o reino de Deus, defende a adoração a Jeová em uma cidade, em uma nação que já estava contaminada, uma nação que estava se rendendo a Baal. Então nós vemos aí Elias sendo o instrumento de Deus para mostrar para o rei Acabe que Deus tinha todo o poder, tem todo o poder sobre os céus e a terra. Inclusive, no final aqui do desafio de Elias contra os 450 profetas de Baal, ele mesmo leva, e os que começaram a acreditar em Deus, eles conduzem os profetas de Baal ao rio e os mata, né? Agora, importante dizer uma coisa, irmã Cecília, seja bem-vinda. Importante dizer uma coisa, preste atenção, e aqui eu já estou começando a entrar na nossa live de hoje. Preste atenção que até aqui Elias não está fazendo nada contra Deus. Pelo contrário, Elias está sendo um instrumento de Deus, um profeta do Senhor. Então, você há de concordar comigo que ele está fazendo o bem, ele está fazendo o certo. Como você que está aqui me ouvindo, que está aqui me vendo. Você que tem feito o certo, você que tem se esforçado para fazer aquilo que é correto, que não tem prejudicado ninguém, enfim, você que tem feito o certo. E aí vai acontecer agora o inexplicável à visão humana, né? Aquilo que o ser humano talvez não consiga entender. Porque quando a gente vê, por exemplo, um bandido, um ladrão, alguém que fez algo errado, a gente imediatamente se lembra do que diz a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá, né? Então a gente, quando vê um ladrão, um bandido sendo preso, ou até mesmo sendo morto num fogo cruzado, é inevitável não pensar da seguinte forma: ele plantou, ele colheu. Mas o que Elias plantou de errado? Elias só plantou a palavra. Elias fez tudo que é agradável a Deus, ok? E mesmo fazendo tudo isso, há um levante. O inimigo se levanta contra Elias. Vamos acompanhar? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no verso 1, vai dizer assim: o rei Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Então ele foi para o outro lado de Israel, ele foi para o lado norte de Israel, onde ficava Judá, para a cidade de Berseba. Ele estava em Israel, que ficava na parte sul, e agora ele está indo para a parte norte, ele está se distanciando, está fugindo, ok? Ele está com medo. Interessante isso. Um homem tão usado por Deus, um homem tão cheio de Deus, um homem com a autoridade de Deus, fazendo a vontade de Deus, ele recebe uma ameaça tão forte. E perceba, irmãos, que o rei Acabe, ele vai falar com Jezabel. Primeiro, que Jezabel era sua esposa. E segundo, esse ódio que você vê, porque você talvez possa pensar: por que Jezabel se levantou de tal maneira contra Elias? Porque mexeram no pobre coitado do Acabe,
porque entristeceu a Acabe, não. Jezabel, ela não só era esposa, não só era a rainha do rei Acabe, como ela era sacerdotisa, ou seja, é como se ela fosse a chefe dos profetas de Baal, dos adoradores de Baal. Ela era a sacerdotisa daqueles profetas. Ou seja, Elias literalmente mexeu num vespeiro. Você entende? Mas lembre-se, preste atenção. Elias, quando orou, caiu fogo dos céus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que tem intimidade com Deus. Elias, quando disse que não ia chover em Israel, não choveu. Porque Elias era homem de Deus. Era alguém que estava firme na presença do Senhor. Então, o que ele dizia, o Senhor endossava, o Senhor assinava embaixo, ok? O que Elias faz, apesar de ser uma iniciativa que veio da parte dele, como eu disse a semana passada, Elias, é ele que toma a decisão de desafiar os profetas de Baal. Elias é um homem de Deus. Então, as suas decisões são inspiradas pelo Espírito Santo, porque o Senhor era com Elias. Quando nós somos servos do Senhor, quando estamos na presença de Deus, quando estamos realmente buscando a presença do Senhor, as nossas decisões, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Você não decide mais só pela emoção. É claro, eu estou falando de alguém que dá lugar para o Espírito de Deus, ok? Eu estou falando para alguém que tem o costume de estar na presença do Senhor, tem o costume de estar na casa de Deus, de congregar, de devolver dízimo, de ofertar, de ter uma vida de adoração. Então essa pessoa, ela tem autoridade. Ela tem a presença de Deus na sua vida. O que ela faz, recebe o endosso do Senhor, sendo aquilo que agrada a Deus, obviamente. Até aqui Elias tinha feito tudo que era certo, e ainda assim, ele tem esse grande levante dessa mulher, que é literalmente usada por Satanás contra a vida de Elias. Agora você entende por que mesmo você sendo um adorador, o inimigo se levanta contra você? Eu já vi muita gente inconformada. E acho que devia ser o contrário, né, pastor? Quando o inimigo se levanta contra a sua vida, vai ser estranho o que eu vou te falar aqui, mas é real. Se alegre. Hoje, pastor, como assim? O inimigo se levanta contra minha vida e é para que eu me alegre? Sim, sabe por quê? Porque se o inimigo está revoltado com você, Deus está feliz. Deus está contente. O inimigo só se levantou contra Elias porque Elias tinha feito tudo que agradava a Deus. Está passando por luta? Está difícil? Sabe por quê? Você está agradando a Deus. O inimigo se levanta. E ele vai contra a tua vida e ele tenta te tirar a paz. Ele ameaça. Jezabel agora está revoltada, porque ela, sendo uma sacerdotisa, ela recebe a notícia que todos os profetas de Baal foram mortos, os 450. Amém? Então ela se revolta e jura matar Elias. E Elias vai ter aqui algo que é supernatural. Afinal, Elias é um ser humano. A Bíblia diz que Elias tem medo e foge para Bérseba, para o outro lado da grande Israel. Ele vai para o reino de Judá. Israel era dividido em reino do sul e reino do norte. E o reino do norte era Judá. E ele vai para a cidade de Bérseba. Ele vai tentar fugir. Mas é preciso compreender e entender que se eu sou servo do Senhor, eu não posso desistir. Eu não posso correr.
A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir, é o diabo. Você precisa resistir. Elias, até aqui, ele tem resistido. Mas Elias é ser humano, irmãos. E ele começa a sentir algo muito factível ao ser humano, que é o medo. E o medo vai fazer Elias entrar em um segundo estágio, que é o pânico. Medo não paralisa ninguém, o pânico paralisa. O medo, por muitas vezes, até nos impulsiona a correr, que foi o que ele fez, ele correu. Existem até estudos que falam sobre o medo, que quando nós estamos em uma situação de perigo, o nosso organismo, ele drena todo o nosso sangue para as extremidades. Então é nessa hora que a pessoa, mesmo ela sendo um pouco fora de forma, ela tendo ali uma situação de extremo perigo e ela tendo tempo de reagir, ela reage. Porque teu organismo, teu cérebro, drena todo o teu sangue para as extremidades, para as mãos, para as pontas dos pés, para você tentar escapar. A ciência chama de instinto de autopreservação. Esse instinto está dentro de todos nós. Então, quando vem uma situação de medo, um medo extremo, você sente esse ímpeto e você tenta sair daquele lugar o mais rápido possível. Tenta fugir daquela situação. Foi o que Elias fez. Ele fugiu. Até aqui normal, natural. Mas a coisa vai piorar. Vamos ler? Ao ouvir isso, versículo 3, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Bérseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Então ele vai para Bérseba e ali ele deixa o seu ajudante. Todo profeta tinha o seu ajudante. Irmã Maria do Carmo, seja bem-vinda. Todo profeta tinha o ajudante que andava com ele. Então ele vai para Bérseba e deixa o ajudante, fica aqui, porque a situação era com ele, o problema todo era com ele. E Jezabel jurou Elias de morte, porque Elias tinha matado os 450 profetas de Baal junto ao rio. Ele deixa o seu ajudante em Bérseba e ele continua a sua fuga. Versículo 4. Depois foi para o deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha aí. Elias está num estado depressivo. Um grande homem de Deus, extremamente usado por Deus, mas agora ele está bastante entristecido e cansado. E a Bíblia diz que ele vai para debaixo de um zimbro. O zimbro, igreja, é uma igreja, eu já estou chamando de igreja vocês. O zimbro é um tipo de arbusto que dá no deserto, que ele não é muito grande. Ele tem uma média estatura, ele não dá uma árvore gigantesca. Mas apesar dele não ser muito grande, ele tem uma raiz extremamente profunda. Ela vai descendo até encontrar a água. Consegue compreender isso? Elias vai para debaixo desse zimbro, que providencialmente estava ali no seu caminho. Uma árvore que tem a característica de aprofundar as suas raízes até encontrar um lençol freático, até encontrar água. Era como que se dizendo assim para Elias: Elias, se você aprofundar as suas raízes, se você entender que você está ligado ao Senhor, Ele pode renovar as suas forças. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está cansado, que está depressivo, que está até desejando a morte como Elias estava. Mas que nesta noite, essa palavra seja como um zimbro,
como uma árvore que traga para você refrigério, descanso. Que essa palavra nesta noite venha fazer no teu coração o desejo de se aprofundar mais nas coisas de Deus, porque é Ele que tem a água da vida. É Ele que tem a água que nos faz prosseguir, continuar e não desistir. Elias vai para debaixo daquela árvore e ele diz: eu não sou melhor do que meus pais. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é descendente daquele povo que saiu do Egito. E aquele povo que saiu do Egito, por muitas vezes desejou a morte. Chegou a falar para Moisés: antes deixasse-nos lá no Egito para que morrêssemos, mas pelo menos lá tínhamos o que beber e o que comer. E ele faz essa comparação direta: eu não sou diferente deles, não. Eu também não estou suportando. Eu também não estou resistindo. Será que você é essa pessoa que falou isso hoje? Eu não estou suportando, eu não estou resistindo. Será que é você que está dizendo que não aguenta mais? Que está pensando até em tirar a própria vida? O Espírito Santo manda te dizer: se aprofunde no Senhor. Ele tem refrigério para você, para a tua alma. Ele tem a água que vai matar a tua sede. Aleluia. Não deixa o desânimo. Não deixa a palavra de derrota entrar no teu coração. Ontem eu estava ministrando na igreja e nós estávamos falando sobre o versículo onde o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, nos versos seguintes, Paulo mostra o Senhor cuidando do seu povo de 3 formas distintas: espiritualmente, socialmente e fisicamente. O Senhor estava trazendo uma direção através do apóstolo Paulo, de que ele estava cuidando do seu povo dessas 3 formas, dessas 3 maneiras. E uma das coisas que foram ditas ontem na mensagem, no nosso culto, foi que a derrota, ela é, para o povo de Deus, parte essencial da vitória. Eu vou repetir. Se você quer ser vencedor, encare a derrota como parte essencial da sua vitória. Se você continuar olhando para a derrota como ponto final, se você continuar olhando para a derrota como a parte pior da sua vida, você nunca vai ser um vencedor. Olhe para cada situação. Por que Paulo diz: somos mais que vencedores? Porque o conceito de vitória, segundo a visão humana, é vencer, vencer, vencer e vencer. Mas o conceito de vitória, segundo a visão de Deus, é vencer, perder, aprender com a perda e vencer. Vencer, vencer, perder. Aprender com essa perda novamente e voltar a vencer. É assim que funciona. O Senhor permite, por muitas vezes, que sejamos provados na derrota. Sabe para quê? Para que você aprenda com ela. Para que você se fortaleça. Para de dizer que você é um derrotado. Para de acreditar na mentira do diabo, de que você é um ser incapaz. É alguém que não tem força. Eu vou dizer aqui uma coisa para você, meu irmão. Por que muita gente paga caro naquele telefone da maçãzinha? É só pelo valor? É só porque ele é símbolo de status? Ninguém consegue vender uma mentira por muito tempo. Não dá. Você consegue por um tempo. Mas a mentira, por si só, ela é mentira. Uma hora, ela cai.
Mas por que que ela continua sendo vendida? Por que que esse aparelho continua sendo vendido? Ah, por causa do status. Não é só por causa do status. Ele tem qualidade. Ele tem qualidade. Eu conheço pessoas que insistem, que não compraram só pelo status. O camarada que compra só pelo status, ele está sempre trocando. Mas tem pessoas que compraram e estão com uma versão de, sei lá, 4, 5 anos atrás e o telefone continua em perfeito estado, funcionando perfeitamente bem. Ele tem qualidade. Ele é caro porque ele tem qualidade. Será que está entendendo o que Deus está falando para você? Você foi comprado por um alto preço. O sangue de Jesus foi derramado por você. Você tem qualidade. O inimigo tenta soprar no teu ouvido que você não tem valor nenhum. Mas quando Deus criou o ser humano, diz: e vi que era muito bom. A Bíblia chama o ser humano da excelência da criação. Você tem qualidade. Você tem valor. O ser humano não consegue se valorizar. O ser humano hoje em dia tem olhado um para o outro como ser descartável, que hoje vive e amanhã morre. Um mata o outro. Mas quem tem o conhecimento das coisas de Deus precisa compreender que a tua alma foi paga na cruz do Calvário com sangue derramado por um alto preço. Ninguém paga por um produto que não tem valor. Deus pagou um alto preço porque você tem valor. Será que você consegue entender isso? Mas entenda, põe isso no teu coração, para que você daqui a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, não sei, daqui a 1 ano, você não venha de novo cair na mentira do diabo. Irmãos, nós vivemos um tempo em que Deus fala, através dos seus, através da minha vida, através de louvor. Deus fala de uma forma poderosa, tremenda. As pessoas ouvem, tomam posse, não, eu acredito. Mas dali a pouco elas vão ser provadas, porque é assim que funciona. Dali a pouco, daqui a alguns meses, seja bem-vindo, irmã Eurides. Dali a alguns meses, dali a algumas semanas, vai vir a luta, vai vir as situações, as provações. E parece que tudo aquilo que foi dito, aquilo que foi semeado, que foi pregado, parece que se diluiu, se perdeu. Deus está falando para você nessa noite, guarda na tábua do teu coração, você tem valor diante do Senhor. Nunca mais diga que você não tem valor, que você não serve para nada. Não interessa o que o inimigo falou, não interessa o que o ser humano, você foi humilhado, né? Você foi humilhada, não tem problema não. Há um Deus dos céus que te exalta ao tempo certo. Ele sabe que você tem valor. Pode o mundo inteiro não saber. Pode até aqueles da sua casa não reconhecer esse valor. Mas há um Deus nos céus que pagou um alto preço por você. Nunca mais diga que você é um inútil. Hã? Não foi essa palavra que você disse? Eu sou um inútil. Tudo que eu faço dá errado. Aonde eu ponho a mão, as coisas voltam para trás. Você não imagina como você entristeceu o coração de Deus quando você disse isso. O Espírito Santo está te dizendo, você tem valor. Se valorize. Elias está entristecido, está chateado e desejando a morte. Quando ele se deita debaixo daquele zimbro, o Senhor envia o alimento. Quem está recebendo o alimento aqui nessa noite? Coloca aqui nos comentários. Eu recebo. Você está recebendo esse alimento aqui? Você está sendo alimentado, renovado? Coloca aqui, eu recebo. Coloca, eu recebo este alimento.
E aí a Bíblia vai dizer no verso 5: ele deitou-se e dormiu debaixo dos ombros. Perdão. Perdão. Ai, Jesus. Cinquentinha, irmãos. E Júlio cinquentinha. Cinquentinha. Nem eu acredito. Graças a Deus, né? Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 5. Ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Um anjo estava ali com um pão sobre brasas e uma botija de água. É claro que você está entendendo que aquilo ali era um alimento que veio dos céus, que aquilo ali era um alimento que veio de Deus. Ou você acha que o anjo aproveitou que Elias estava dormindo e começou a fazer um pão? Juntou farinha, água, ovo e começou ali a sovar um pão enquanto Elias estava dormindo. Não. Esse pão que está sobre brasas é a simbologia direta do alimento que vem dos céus. Este alimento que você está recebendo aqui nessa noite. Um alimento para a sua alma. Um alimento para você se levantar. Irmã Maria Zilma, seja bem-vinda. O alimento que Deus estava trazendo para o profeta Elias, para que ele se levantasse. Deus está te alimentando nesta noite para você se levantar, para você sair desse marasmo, para você sair dessas palavras de maldição que estão bloqueando a sua vida, que você aceitou e pôs no seu coração como verdadeiras muralhas, barreiras, para te impedir de prosseguir. É isso que o inimigo quer. Que você tome posse de tudo que é ruim. Mas essa noite o Senhor está derrubando as muralhas. Essa noite o Senhor está te alimentando e te dando forças para você se levantar e prosseguir. O verso 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o teu percurso. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, revigorado com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Então essa é a primeira parte da nossa live. Essa é a primeira parte da nossa ministração e eu vou para a segunda e última daqui a pouco. Mas entenda o que Deus está falando para Elias. A tua caminhada, o teu ministério ainda não acabou. Vai para o monte. Você vai para o monte fazer o quê, irmãos? A Bíblia diz o monte Horebe era o monte de Deus. Você está indo para o monte Horebe, para o monte de Deus. Para quê? Se Deus ali havia já revigorado ele com um pouco de pão e de água. Então Deus está mandando Elias para o monte Horebe para ele se fortalecer ainda mais. Amém? Para ele se encher ainda mais. Deus está te dando esse alimento aqui nesta noite para você se levantar e voltar para a casa do Senhor, e voltar a congregar, e voltar a adorar, e voltar para a obra, para ser usado ainda mais, porque o teu ministério não acabou, a tua história não acabou. Ah, mas e o inimigo? O inimigo é inimigo. Jezabel é Jezabel. É até interessante que nós estamos vendo aqui essa ameaça. A gente vê a ameaça de Jezabel e acabou. Tudo que nós vamos ver aqui agora, até o final dessa live,
e da escritura que eu estou aqui utilizando, só vai falar de Elias. E como Deus vai tratar com ele. Não tem mais nenhuma linha falando de Jezabel, e Jezabel e saiu correndo, e Jezabel achou Elias em determinado lugar, e Jezabel... Sabe por quê? Porque não interessa, irmãos. Não interessa, o inimigo é inimigo, igreja. Igreja. Pastor de altar é isso, todo mundo é igreja. O inimigo é o inimigo. Eu acho engraçado quando muitas vezes eu vejo pessoas tão concentradas em compreender, né? Em entender. A gente não estuda o nosso Deus, mas eu vejo muito crente estudando o inimigo. Eu sei que a gente tem que conhecer o nosso inimigo e os seus ardis. A Bíblia diz isso. Mas acima de tudo eu preciso conhecer o meu Deus, porque o poderoso é Ele. É Ele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra. O inimigo ele só tem uma coisa a fazer, ameaçar. Se eu aceitar a ameaça, eu já sou derrotado. Se eu pôr no meu coração que eu não vou aguentar, eu não vou suportar, e que eu vou cair, eu já perdi. Eu já entrei na guerra perdendo. Agora, se eu comer dessa comida que eu estou comendo aqui, e me direcionar a fazer o que Deus está mandando eu fazer, seja na obra, seja na igreja, seja em fazer a vontade do Senhor, eu serei renovado, eu serei cheio, eu serei fortalecido pelo poder de Deus. Está entendendo? Agora vamos para a segunda parte. Versículo 9. Elias chega no Monte Horebe. E aí o verso 9 vai dizer assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? Então vamos lá. Se Elias chega no monte de Deus, Monte Horebe, e a palavra de Deus vem a ele, e ao invés da palavra vir a ele dando uma nova direção, dando uma nova missão para Elias, Deus encontra ele fazendo algo diferente. Você concorda comigo? Porque Deus está fazendo uma pergunta para Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Não era estranhamento por ele estar ali, mas sim o que ele estava fazendo. Provavelmente Elias estava no mesmo estado que Deus havia encontrado ele lá debaixo do zimbro. Ou seja, ele recebeu o alimento, ele recebeu a palavra, ele foi fortalecido, ele até voltou, né? Até foi para o monte de Deus, para as coisas de Deus. Só que quando ele começa a se dispor a fazer de novo aquilo que agrada a Deus, ele mais uma vez se deixa enfraquecer. Ele mais uma vez se deixa cair. E aqui vai acontecer algo muito interessante, eu quero que você preste muita atenção, porque primeiro eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar o que está acontecendo. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuram tirar a minha vida. Elias está achando extremamente injusto o que está acontecendo. O que tem de crente desse jeito? O que tem de crente não entendendo, não aceitando o fato de estar sendo perseguido, o fato de estar perdendo algumas coisas,
algumas situações, o que tem de crente revoltado. Mas eu faço tudo certo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou fazendo tudo certinho. Por que essa perseguição? Elias está achando extremamente injusto o que ele está passando. E aí ele reclama com Deus. E Deus vai dar uma resposta. Versículo 11. Ele lhe respondeu, Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Então o Senhor passou, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Presta atenção nos detalhes. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Vocês prestaram atenção? Depois do fogo fez-se ouvir uma voz mansa e delicada. Quando Elias a ouviu, versículo 13, envolveu o rosto em sua capa, foi para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Verso 14. Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuram tirar a minha vida. Você percebeu o que está acontecendo? Elias está dentro da caverna, Deus traz ele para fora, mostra 3 forças da natureza que são extremamente destruidoras. O vento, o terremoto e o fogo. Mas em nenhuma delas Deus estava, ou seja, o verdadeiro poder não estava em nenhuma dessas forças da natureza. O que Deus estava falando para Elias? Deus estava dizendo para Elias: Elias, eu não estou no fogo, eu não estou no terremoto, eu não estou no vento, eu estou contigo, Elias. Glória a Deus. Aleluia. Será que você consegue, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, consegue compreender, consegue entender que Deus estava tentando fazer Elias sair da caverna? Deus fala literalmente para Elias: olha, Elias, tem o fogo, tem o vento e o terremoto. Mas você viu o que diz as Escrituras? Deus não estava em nenhum deles. E aí Deus vai fazer de novo a pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que Elias tinha que dizer nessa hora? Ah, Senhor, agora eu entendi, eu não vou ficar mais aqui dentro não. Pode me enviar, porque eu entendi que o Senhor está comigo. Mas Elias vai e repete exatamente a mesma coisa. Tenho sido zeloso. Você entendeu o que está acontecendo, irmãos? Deus, ele continua mostrando para você, você que está me vendo e me assistindo, você que tem passado dias de depressão, você que tem se enfurnado, você se fechou nesse seu aquário, nesse mundo. Você se colocou dentro dessa situação e você não consegue, ou te colocaram, não sei, mas você não consegue sair de dentro desse buraco. Mas Deus está te dizendo: eu estou contigo. Só que quem tem que sair de dentro da caverna é você. Deus, ele vai continuar dizendo: eu estou contigo. Mas se você não sair, Deus não vai te tirar. Deus não estava conseguindo tirar Elias de dentro da caverna. Deus mostra para Elias, por 3 forças diferentes, de que a força era com ele. De que o poder era na caverna, dentro da caverna, com Elias.
Mas não era para Elias ficar ali, porque não era o que Deus queria de Elias. Por isso a pergunta: o que você está fazendo aqui? Aqui, nesse monte, é para orar. Aqui, nesse monte, é para se encher, para se fortalecer. Mas você está aqui do mesmo jeito que eu te achei lá, debaixo do zimbro? Não, Elias. Eu te alimentei. Eu te fortaleci. Peraí, eu vou te mostrar. Ó, vento, terremoto e fogo. Mas eu não estou com eles, eu estou contigo. Mas Elias está dizendo: mas eu estou sendo muito injusto o que está acontecendo comigo. Se você não quiser sair da caverna, nem Deus consegue te tirar. Se você não decidir sair de dentro desse quarto, se você não decidir sair dessa depressão, disso que tem te limitado, dessa voz que sopra no teu ouvido, que você não pode, não consegue, que se você for, você vai morrer, que você vai cair, que você vai, sei lá, ter um troço. Se levante. Se levante nesta noite. Quebre as paredes desse aquário. Quebre as paredes desse quarto. Vai para cima, Deus é contigo. Elias só consegue sair da caverna quando Deus fala para ele: eu vou te trazer para cá. Vai lá, unge este, aquele e aquele. Mas eu vou trazer você aqui para o céu. Eu não quero te perder. E Deus foi ainda mais misericordioso com Elias. Preste atenção. Verso 15. O Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e a Gel, filho de Ninse, ungirás rei sobre Israel. Também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora preste atenção nesse detalhe, igreja. Verso 17. O que escapar da espada de Hazael será morto por Gel. E o que escapar da espada de Gel será morto por Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Antes de Deus, a Bíblia diz que Elias vai ser, antes de Eliseu se tornar o próximo profeta sobre Israel, Deus vai tomar Elias em algo como que uma carruagem de fogo. Tem gente que diz que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas não é exatamente isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que era algo como um carro de fogo. Não era exatamente uma carruagem de fogo. Era parecido. Era como se fosse um turbilhão, algo assim, que levou Elias para os céus. Mas antes que acontecesse isso, Deus cura a alma de Elias. E como é que Deus faz isso? Deus fala: vai lá e unge Hazael sobre a Síria, e Gel sobre Israel, e Eliseu para profeta. Prestou atenção? 3. O que escapar da espada de Hazael cairá na espada de Gel. O que escapar da espada de Gel será morto por Eliseu. Mas peraí. Gel e Hazael são reis. Eles são capacitados à guerra. Tanto que Deus fala: a espada de Gel e a espada de Hazael. Mas aí ele fala: quem escapar de um dos dois cairá morto por Eliseu. Ué. Mas Eliseu não tem espada. Eliseu não é soldado. Eliseu seria sacerdote. E qual é a espada de um sacerdote?
A palavra. Sabe o que Deus estava falando para Elias? Fique em paz, Elias. Você está achando que a sua vida foi inútil? Não. A justiça vai ser plena em toda Jerusalém, em todo Israel. Eu vou usar Hazael. Quem escapar de Hazael vai ser morto por Jel, pela sua justiça física. Mas quem escapar da justiça física vai cair na justiça espiritual, porque eu vou usar Eliseu como espada da justiça. Não vai sobrar ninguém. O seu ministério não foi inútil, Elias. E para que você saiba que deu certo o que você fez lá em Israel, tem 7.000 que eu preservei, porque não se dobraram diante de Baal. Deus cura o coração de Elias. Deixa eu falar para você, meu amado. Fique em paz. A tua vida não é inútil, não. Talvez você não esteja enxergando o resultado, mas tem muita gente sendo abençoada pelas suas atitudes, pelas suas orações. Recebe o bálsamo do Senhor no teu coração, o refrigério de Deus. Você não é inútil. A tua vida não é inútil. O que você fez até aqui, na presença do Senhor, tem abençoado muito mais pessoas do que você imagina. Pela sua oração, pelas suas atitudes. Hoje eu estava na padaria e quando eu estava já saindo, eu ia pagar o que eu tinha comprado, uma moça estava na minha frente, um bebezinho nas mãos, e ela tinha um valor ali nas mãos, ela comprou pouca coisa, R$4,20, muito provavelmente para trocar o dinheiro. Mas quando ela chegou na padaria, a mulher falou, eu não tenho troco. E ela já ia saindo, deixando tudo para trás. Eu falei, não, moça, pode deixar, eu pago. E ela pegou a sacola, obrigado, e saiu tão rápido que quase não deu para falar com ela. Mas eu me senti muito bem em fazer aquilo. Eu não sei o que aconteceu depois dali. Eu não sei o que aconteceu na vida dela, mas eu sei que eu fiz algo de bom. A gente não sabe, irmãos, o que acontece depois que a gente abençoa alguém. E eu posso falar uma verdade aqui para você? Não espere saber. Às vezes a gente fica com uma ansiedade no coração. Será que o que eu estou fazendo, alguém está sendo abençoado? Eu sei, e olha, acredite, eu sei, ingratidão é algo que me entristece demais. Você fazer muito por alguém e não receber um obrigado sequer. Eu sei disso, eu já passei e muitas vezes ainda passo. Mas sempre faça tudo para Deus. Porque, como eu disse agora há pouco, pode ser que o homem não consiga enxergar. Mas há um Deus nos céus que está vendo tudo que você está fazendo. E Ele te recompensará. Pode ter certeza disso. Deus tratou da alma de Elias, dizendo, olha, lá em Israel tem um povo que por causa da tua persistência, por causa da tua loucura em enfrentar 450 profetas, não se curvaram diante de Baal. Esses 7.000 eu preservei. E mesmo aqueles que sobraram, você vai ungir Hazael, vai ungir Gel e vai ter a justiça física. E os que sobrarem, vai lá, unge Eliseu, porque eu vou mandar Eliseu para continuar a sua missão aqui na terra. E você vem para cá. E aí o verso 19 vai dizer assim: Partiu, pois, Elias dali, e encontrou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás. O fato de um sacerdote passar por alguém e lançar a capa era literalmente uma simbologia de uma convocação para servir a Deus do lado do profeta. Ok? Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe,
e então te seguirei. Ele lhe respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? Elias está dizendo: vai lá, faz e volta, porque você já sabe, né? Você foi convocado, você foi chamado. Então Elias vai, o versículo 21 vai dizer assim: voltou, pois, de seguir a Elias, tomou uma junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e passou a servi-lo. Olha que bênção, né? Eliseu vai seguir a Elias, mas primeiro ele foi lá e fez uma festa, comunicou à sua família que ele tinha sido chamado para servir a Deus do lado do profeta, se alegrou com a sua família e depois foi seguir a Elias. Talvez, eu vou parar por aqui, irmãos. Posso? Talvez. Pois não? É engraçado que naquela época, quando se Minha esposa está aqui do lado. para servir a Deus, era uma alegria. E hoje, quando chama alguém para servir a Deus, A minha esposa fez uma... ele matou, comeu, chamou todos e contou que ia servir. A minha esposa fez um adendo aqui muito interessante. Eliseu se alegrou, porque foi chamado para fazer a obra do Senhor. E ele faz uma festa porque foi chamado. Hoje em dia, a gente chama alguns para fazer a obra. Ah, não, pastor. Ah, não. Eu, pastor, não. É quase que uma sentença de morte chamar alguém para fazer a obra. Se alegre de ser um instrumento de Deus. Porque Deus quer alcançar muitas vidas através da tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos terminando a nossa live. Nós levamos aí 1 hora. Passou rápido. E eu quero convidar você a fazer uma visita na comunidade evangélica Libertar. Estamos na estrada Itapecerica, Campo Limpo, 1378, no Jardim Santa Emília, aqui em Embu das Artes. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu entro em tua presença, Senhor, e eu quero diante de ti apresentar a cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos que nos acompanharam nesta live até agora. Livra de todo mal, de toda seta do inimigo, que a palavra que hoje foi ministrada venha entrar no coração deste homem e desta mulher, e que verdadeiramente ele venha ser um instrumento nas tuas mãos. Abençoa, livra de todo mal. Eu consagro essas vidas diante de ti. Eu te peço também, Senhor, por este homem, por essa mulher que está nos ajudando financeiramente, que está neste momento, nesta noite, após esta live, ou durante a live, fazendo uma contribuição no Pix que foi colocado aqui no comentário. Que o Senhor não venha deixar faltar nada na casa deste homem e desta mulher. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Falar para você, meu irmão, você, minha irmã, e é o que Deus tocou aqui no meu coração. Talvez nós estamos hoje com uma quantidade razoável aqui de pessoas. Talvez você que está me vendo, me assistindo, não está congregando. Por N motivos, não está tendo tempo, ou porque não está mais ligado a uma igreja, porque saiu magoado. Eu quero falar 2 coisas para você. Procure congregar. Não fica longe, não. Procure uma casa, um lugar onde você possa ser dizimista, onde você possa ser ofertante, onde você possa adorar o nome do Senhor e ser ministrado. E se nessa noite você que está me ouvindo, está com dízimo acumulado aí, porque você não quer devolver aonde você congregava, ou oferta, não sei, abençoe esta obra. Eu não estou falando isso aqui para roubar, para tirar o seu dinheiro. Só estou falando isso para você cumprir a palavra de Deus. Fazer aquilo que agrada ao Senhor.
e Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui até agora. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e até quinta-feira ou até uma de nossas reuniões, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até lá.